irmãos, iniciamos aí, tá? Mais um dia operacional, tá? Hoje tô iniciando, tá? Vou ter alguns compromissos mais tarde, tá legal? Então tô iniciando aí, pessoal, meu dia operacional, né? Mais cedo, tá? Agora são 5h42 da manhã, dia 11, né? Quarta-feira. Então tô aqui, pessoal, acompanhando as notícias e consigo observar, né, que não temos nada muito importante hoje, né, no mercado norte-americano, totalmente aí, né, sem nada importante. Temos aqui, né, vamos ter um impacto um pouco aí, né, volátil no euro, tá? O pronunciamento, tá? Um pronunciamento do presidente. E aqui também, tá? Títulos aqui de 10 anos e outro pronunciamento aqui também, porém só no euro. Não teremos nada muito importante aí no mercado esse horário, tá? Mas teremos aí um par de forex nos euros, tá? Que são compostos aí com o euro, a gente terá mais pronunciamento mesmo aí no dia de hoje, tá? Então, fechando aqui o calendário econômico, a gente já parte aqui, né, para o nosso mercado aqui, para a gente estar realizando aí nossos trades, tá legal? Então, pessoal, aqui na outra tela, né, como sempre, eu tenho aqui o TradingView, né, e aqui no TradingView eu gosto de acompanhar as ações norte-americanas, mas nesse horário, como elas não estão aí abertas, vamos estar analisando aqui o mercado, mais balizando aí, né, um DXY, tá? O DXY a gente gosta de analisar ele bem como um balizador, né, pra gente estar operando aí Bitcoin, né, o nosso queridíssimo Shao. Porém, Bitcoin eu não vou estar operando este horário, vou estar realizando apenas nossas operações em Nasdaq, Dow Jones e no ouro, tá? Aqui a gente vê que o nosso DXY ele vem descontando aí, né, muito forte, tá? Acompanhando aqui pelo gráfico de 15 minutos. Vou dar dando uma passada aqui no gráfico de 1 hora, tá? Pra gente ver essa força vendedora, né, que o DXY hoje ele vem apresentando, né? Podendo vir buscar aí essas mínimas, muita força. Dessa forma a gente vê que a possibilidade tá bem grande aí, ele vir tá buscando, né, já cortando aqui média de 200 períodos pelo gráfico de 15 minutos e cortando aí com muita força, já vindo buscar essa região aqui de suporte. Então a gente tem aí hoje, nesse horário da manhã, um dólar fraco, né? Então com isso eu vou estar acompanhando, tá, pessoal, fazendo as análises como sempre aqui na outra tela. Aqui, pessoal, em Nasdaq e em Dow Jones, estou aguardando aqui um retorno, né, para ver se vai ser aí um retorno aí mais saudável, para a gente estar realizando o nosso primeiro trade aí no dia de hoje. Porém, a gente já observa que Nasdaq, né, principalmente, ele vem apresentando aí para a gente retorno bem forte, né, um retorno bem mais agressivo, né, com o candle vendedor já apresentando bastante força, né. Aqui também em Dow Jones a gente consegue ver uma força vendedora mais forte aí acontecendo, né, mas ficando interessante nessa região aqui. E em Dow Jones, mais ou menos nessa região, a gente pode estar vendo aí se vem aparecer novamente, né, esses compradores dentro do mercado, a gente está realizando aí nossas compras, tá? E realizando aí, né, os nossos primeiros trades aí no dia de hoje. E aqui em Shao a gente vê que Shao está bem aí lateralizado, né, após uma força compradora aqui muito agressiva, né, em Shao. A gente vê aí, né, uma parede compradora bem definida, saindo de média de 200 períodos e de 20 períodos também. Porém, né, ele vem buscar retorno aqui e fica aqui bem lateralizado. Então o Shao, por enquanto, a gente não faz nada. Vou estar verificando aqui esses retornos, né, que está acontecendo aqui nos índices.
tá? E se concretizando uma força bem boa aqui nos índices, eu consigo estar realizando, né, o nosso primeiro trade aí no dia de hoje. Porém, pessoal, aqui, né, no TradingView, eu consigo também observar o seguinte, né? A gente vê aqui no gráfico de 15 e também a gente pode estar vendo isso no gráfico aqui de 5 minutos. Esse retorno como está acontecendo aqui em Nasdaq, tá? A gente viu um candle bem poderoso, né? Bem forte aí, vendedor, tá buscando aí esse retorno. Os compradores já estão aqui tentando voltar a aparecer nesse mercado, porém um retorno aqui mais próximo da média seria mais interessante para a gente estar realizando a nossa compra lá pelo gráfico de 2 minutos no MetaTrader, né? Aqui também vamos estar dando essa analisada aqui no Dow Jones, para a gente estar verificando a força, né, daquele retorno. E a gente consegue observar que nessa região, pessoal, não seria interessante a gente estar realizando aquela compra. Então, um retorno mais próximo aqui de média de 200 períodos, né? Toda essa região aqui ficaria aí, né, mais interessante para a gente estar realizando uma compra. Então, um retorno para mais para dentro aqui dessa região é o que eu vou estar aguardando também, tá? Agora em Shao, né, a gente vê que em Shao a gente se encontra em região de suporte, né, de resistência, né? Região de resistência é essa se formada aqui bem forte, né? Uma vez que o preço chega nessa região e toma toda essa pancada vendedora, a gente vê que temos uma região aí bem forte, né, de resistência. Com isso, né, a gente vai evitar qualquer tipo de compra que o mercado pode vir apresentar nessa região. Uma vez que a gente vê que o preço já chega aqui, não dá continuidade, há uma compra aqui e não dá continuidade, a gente pode estar vindo buscar mais venda, né, no Shao para estar chegando aí nessas regiões. Então, com isso, a gente vai estar aguardando esses retornos acontecer, tá? Como a gente já vem analisando, né, aqui a gente tem aqui o Nasdaq, né, como a gente estava observando aquele retorno, a gente consegue observar que ele já começa a falhar, né, esse retorno nessa região, né, ele ativa compra nessa região e não vai, assim Dow Jones também já ativa essa compra aqui, né, nesse primeiro retorno que nos apresenta, né, a gente já consegue observar que é retorno aí do qual ativa a compra e não vai, tá certo? Por isso eu gosto de estar analisando, pessoal, essa questão, né, do retorno aqui no gráfico de 5 minutos e também aqui no gráfico de 15 minutos, a gente analisar onde o preço se encontra e a gente vê que Nasdaq se encontra em um possível topo que pode estar se formando nessa região, já que uma vez que a gente sabe, né, com 100% de certeza, né, aqui em Nasdaq, eu vou estar trazendo aqui pra gente uma questão. A gente consegue ver, observar, pessoal, com 100% de clareza, 100% de certeza, região de topo e fundo, correto? Aqui a gente tem um topo com 100% de certeza e aqui a gente tem 100% de certeza aí, que é um fundo. Então, o Nasdaq pode estar trazendo aí, né, pra gente um novo topo, sim, tá? Nessa região, podendo trazer, tá? Podendo trazer. Tudo é probabilidade, né? Então, se isso se concretizar, ele pode estar vindo buscar aí um novo fundo aqui por essa região, ou até chegando no fundo anterior aqui, tá? Mas até em média de 20 períodos aqui, é bem provável que Nasdaq pode estar vindo buscar, caso se concretize um topo, né, nessa região. Então, um retorno agora, né, nessa região não é tão interessante, é um retorno mais arriscado. A gente pode até estar vindo aí buscar aí, né, falha desses compradores, para a gente estar buscando venda aqui até nessas regiões de VWAP e de 200 períodos aqui, tá? Então a gente vai estar fazendo essa mesma questão aqui também no
Dow Jones, né? Dow Jones, uma vez que a gente consegue, vamos passar por 15 minutos, né? Fica mais visível aqui, a gente vê que aqui tem um topo, né? Aqui a gente tem fundo, aqui a gente tem um topo maior do que o topo anterior, né? Dow Jones vem com uma parede vendedora muito forte, não consegue passar dessas regiões, e se aqui estiver formando um topo, pode ser que ele venha buscar aí um topo por essa região, ou até aqui 50%. Então, Dow Jones também comprar nessas regiões vai ficar um pouco ruim aí pra gente, tá? Então, eu vou estar passando aqui para outra tela, e essa compra nessa região, para mim, não é muito interessante. Essas compras pode sim estar falhando, e essas compras falhando vai estar concretizando que aqui nessa região é um topo mais baixo em tempo gráficos maiores, podendo vir buscar essas regiões de topo mais fundo aqui, tá? Então vamos ver como que vai se comportar o preço nessas regiões de ativação de compra, e uma vez que o preço der continuidade, tá, vindo buscar topos nessa região ou até mais alto, que tem probabilidade para isso também, a gente fica fora aí sem problema. Em Shaw a gente continua esperando, não tem nada, tá? Então eu quero ver essas falhas de compra, para ver se esse topo começa a se concretizar. E se isso acontecer, a gente pode estar buscando aí uma virada de sentimento. Então o mercado nos apresentando, tá, essas regiões aqui que a gente marcou. Eu vou estar voltando aí, tá, para estar mostrando, né, essa operação, né, esse primeiro trade, antes de eu fazer ele, tá? Mas já temos tudo desenhado já na cabeça, temos apenas agora que aguardar o preço trabalhar, e caso ele for, né, a gente vai estar de fora aí, tá legal? E caso ele não for, né, ele realmente der essa falha de continuidade de compra nessas regiões de suporte, que a gente vê de resistência, né, que a gente vê em tempos gráficos maiores, a gente pode estar entrando aí, pegando uma virada de sentimento. Então, pessoal, voltando aí, tá? A gente está aguardando ver se vai falhar. Compradores começam a mostrar essa falha de compradores nessa região, tá? Compradores começam a mostrar um pouco mais aí, né, de dificuldade de estar passando, né, realmente, né, dessa região de compra, ativando essas compras, e não indo. A gente sabe que uma vez ativando compra, lota de stop aqui nessas regiões, tá? Essas regiões são colocadas stops, então a gente pode estar se preparando aí até com uma possível venda aí, então uma possível quebra, né, de estrutura. Então a gente vai estar acompanhando essa possível quebra de estrutura. Uma vez que o mercado nos der essa oportunidade, a gente pode estar realizando aí mercado bem tranquilo, né, bem lento aqui em questão de pontos de pontuação, né. Pouco dinheiro a gente tem aí dentro do mercado, então a gente
tem a possibilidade de estar entrando aí mais pesado em relação de contrato. Vou estar realizando aqui 2 contratos, ponto 14, e aqui uma média de praticamente a mesma coisa, né? Um contrato contra 80 em Dow Jones. Vou estar arredondando 2 contratos aqui em Dow Jones e vamos ver, né, como que o preço vai se comportar. Preço podendo sim vir a descontar um pouco, né? Aqui no Shell ainda a gente não faz nada. Nos índices por enquanto também não fazemos nada, mas vamos aguardar, ver se o mercado pode vir perder, né, esse fundo aqui, tá? Caso ele venha perder esse fundo, vai ficar interessante aí para a gente estar entrando nessa possível quebra de estrutura, né? Shell também pode vir a querer descontar um pouco mais aí. DXY começando a sentir pressão em região de suporte, tá? Por enquanto vamos aguardar, né? Vamos estar aguardando aí o que o mercado vai estar nos mostrando nessas regiões, tá? Essas regiões aqui é o que eu quero ver, o que o mercado vai estar nos mostrando. O comprador pode vir aparecer nessa região e a gente vai estar aguardando essa resposta compradora, como que vai ser.
Então, pessoal, voltando aí, tá? Já são 6 horas, a volatilidade agora aumentando aí um pouco mais. Então a gente já pode ficar mais atento, né, nessas regiões para a gente ver aí nossa possível oportunidade que pode vir estar aparecendo. Então a gente pode estar aguardando, né? Vamos ver o que o preço vai estar aí nos mostrando. O Shao realmente, né, veio aí, né, para essa queda que a gente estava aguardando que poderia estar acontecendo. Os índices ativando essas compras e não realmente, né, não dando aí continuidade. A gente evita, né, pessoal, compras nessa região. A gente evitou aí 2 stops. Caso a gente tivesse feito compra, aqui não teria dado aquele stop cheio ainda, né? Mas a gente vê aí que falhas nessa região já aconteceu, né, nessas compras. Aqui no Dow Jones a gente já vê, né, uma falha de continuidade mais nítida, né, uma vez que ele vem aqui, ó, e perde esse primeiro topo. Nasdaq ainda não veio perder esse topo, mas a gente vai ficar com nosso alerta ligado aí para uma possível entrada vendido, tá? Aqui em Shao a gente espera um retorno para a gente realizar aí uma possível venda. Aqui em Nasdaq eu já posso estar preparando uma venda nessa região. 8 pontos de risco, tá bem leve mesmo, tá? Bem leve mesmo. Então, no 1 minuto não tem como a gente fazer nada. Vou estar analisando aqui essa possível entrada vendido. Estou com um gráfico de 15 minutos aqui aberto. Uma vez que esse mercado, pessoal, ele vem para dentro, tá, desse candle aqui, não ativa um multivore de primeira, eu não vou estar entrando, tá, de primeira. Eu gostaria que ele viesse para dentro desse candle para depois eu estar me posicionando aqui. Então, a mercado, eu evitei essa venda, tá? O mercado nos mostrando aí bastante volatilidade, né, bastante força, né, devido a esse horário já trazia bastante volatilidade. E a gente tem aqueles pronunciamentos lá, né, no nosso calendário econômico, que pode estar trazendo aí mais volatilidade para a gente esse horário. Então a gente tem que estar com o nosso alerta ligado a qualquer entrada que a gente faz exatamente agora, né, às 6h04. Então o preço já beliscando nessa região de fundo, fica melhor ainda aí se o preço vem, né, com força aí, rompendo, né, essa mínima, já trazendo aí pra gente uma confirmação que sim, pode estar vindo topos mais baixo, né, apresentando aí esse topinho aqui que não consegue ganhar máximo, assim também como em Dow Jones, né, que perde essa mínima. Fica melhor agora aí pra gente estar buscando um retorno aqui para entrar vendido, assim como também aqui em Nasdaq. Então vamos estar aguardando, né, ver o que o mercado vai estar aí nos mostrando para a gente estar entrando, tá? Aqui em Shao ficou melhor ainda, a gente pega um retorno aqui agora. E agora é aguardar, pessoal, esperar o movimento, os movimentos aparecer para a gente poder estar realizando aí as nossas entradas, tá?
Aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Se os índices quem apresentar uma força compradora aqui muito grande, a gente pode tá vindo aí realizando uma conta compradora, tá? Aqui no Trading View pelos 5 minutos, tá? Ele falhando nessa região e buscando preço mais baixo, fica interessante para a gente estar realizando aí uma compra, porque ficou até, né, mais barato aí. E a gente vê o mercado de Shao, né, de ouro aí descontando muito forte. A gente pode estar vindo com uma possibilidade de compra também, tá? Nessa região, uma vez que ele não perde fundo ali, concretizando essa quebra de estrutura, a gente pode estar ficando atento aí para esses movimentos, tá legal? O mercado vindo para dentro desse candle fica muito bom. Aí eu já diminuo um pouco, né, o meu lote aqui. Diminuo aqui o meu lote em Nasdaq para 1,70, para a gente ver o que ele vai estar nos apresentando aí, né? E força vendedora, pessoal, vem novamente massacrando, né? Massacrando aí de novo, podendo aí anular, né, qualquer compra. Porém, a gente tem que ver o que ele vai estar fazendo nessa região, que pode estar vindo sim aí possíveis compras também, caso não confirma, né, essa quebra de estrutura. Mas se confirma a quebra de estrutura, a gente se prepara aí para a venda. Então a gente está se preparando para nossas possíveis entradas. Agora é esperar o mercado trabalhar e nos mostrar aí uma direção mais definida, tá? Então vamos aguardar, né? Esse preço está nos mostrando. Aqui, pessoal, já posso estar se preparando aí para uma possível compra nessa região, um pouco mais arriscada. Mas uma vez que o preço nos mostra essas oportunidades, a gente se prepara aí para estar realizando nossos trades, né? Caso o preço venha nos ativar, essa região de sombra é uma região muito importante aí. O preço vai ter que enfrentar para poder passar, né? Caso ele concretize essa quebra de estrutura, a gente se prepara para a venda. Caso não, tá? A força compradora realmente vem, né? Os compradores mostrar pra gente aqui, ó, esses mesmos compradores, que eles querem atuar novamente nessa região, né? Que é dentro aí desse candle comprador muito forte, né? A gente já está aí na metade dele, ó, que é onde a gente consegue observar que o preço tenta cair uma vez, duas vezes e três vezes, né? E não consegue, né? Essas regiões onde ele vem agressivar, é exatamente aí 50% desse candle comprador muito forte que vem aqui dentro, né? Nos mostrando aí. Então a gente aguarda, né? Essa agressividade nessa região é muito bom. Caso falhe, a gente está entrando aí comprado, tá? Shao voltando, né, para um retorno, porém muito forte, a gente já fica aí com o alerta ligado, tá? Uma vez que ele já mostrou pra gente, né, uma parede vendedora muito forte, o nosso viés vendedor ainda nessa região, a gente vai aguardar, pois esse candle pode também ser um candle aí fora de posição. Vou estar dando uma olhada no DXY, ver o que está acontecendo. DXY já caindo mais, né, continuando aí descontando, a gente consegue ver força compradora aparecendo no Shao. Vamos ver como que vai ser essa questão de compradores aqui nessa região. A gente gostaria aí de compradores aparecer bem forte aqui, tá? Ficaria bem interessante, pois ele ainda está dentro, né? Ele não perdeu aí o maior candle mais próximo comprador, né? E ele já travando aqui, ó, na metade dele, o preço não consegue passar. A gente liga o nosso alerta,
Por enquanto eu vou estar tirando essa ordem posicionada. Eu vou ter que esperar, né, para me comprar só se aparecer candle forte, né, comprador nessa região. Caso contrário, não tem como eu comprar, se não aparecer força muito boa aí. Aqui no Shao a gente pode, né, tá entrando, né, para uma possível ordem posicionada também de venda, mas o mercado tem que estar mostrando bastante força vendedora novamente para a gente ter certeza aí que vendedores ainda está interessado, né, nesse mercado. Então ele falhando nessa região fica interessante, pois a gente tem candle comprador, né, fora de posição de compra. Então pode ser apenas candle comprador e para gerar sentimento comprador no mercado, né, para os vendedores voltar a atuar, voltar a aparecer aí dentro do mercado. Aqui nos índices a gente já vê, né, essa falta de continuidade de compradores, né, que tentam aqui e não conseguem passar, e vendedores também tentam, né, e não conseguem passar. A gente já vê que tem uma briga entre compradores e vendedores ali bem forte nessa região. A gente já fica aí um pouco de fora, né? Então vamos dar uma analisada aqui no Shao. Shao já voltando tudo, né? Um candle muito forte, ó. Um candle aqui muito forte, né? Vendedor que veio agressivando toda aquela venda, ele basicamente entrega toda a queda, né, que ele veio apresentar para a gente, né? E uma observação, né, voltando aqui de média de 20 períodos e de suporte que vinha aparecendo ali para a gente, tá? A gente já liga aí o nosso alerta, né, para qualquer venda que a gente pode vir a pensar fazer nessa região, tá? O preço voltando para dentro dessa região, eu já posso aí estar buscando uma virada aí também de vendedores para compradores, tá? Uma vez que esse candle dos compradores vem devolvendo aí, né, mais da metade, né, pessoal, de vendedores, a gente pode observar que apenas em 2 candles ele elimina a metade do movimento vendedor. Então, se vendedores não mostrar forças significativas nessa região, tá? Coisa muito bonita aqui, ó, vendedores nessa região, a gente não entra vendido, mas sim a gente pode ver como vai ser nessa volta para dentro desse movimento, tá? A gente observando como vai ser essa volta para dentro aí desse movimento comprador, a gente pode aí estar até buscando uma virada, né? Uma virada de sentimento aqui nessa região para buscar novos topos, uma vez que a gente vê, né, que o retorno aqui comprador foi muito forte, já eliminando basicamente mais do que a metade esses vendedores vêm nos mostrando, e a gente vê lá pelo gráfico de 15 minutos, né, aqui no TradingView, na minha outra tela, que compradores agressivou muito aquela região. Então vamos ver como ele vai agir dentro desse ponto. E compradores aqui nos índices, a gente precisa de força para poder estar comprando, tá? E nada aqui em Dow Jones, né? Aqui eu só consigo observar a venda. Então se ele volta para dentro dessa região, a gente vende, tá? Buscando aí um novo fundo. Aqui no Shao já apresentando, né, muita força compradora. A gente vê que vendedores, né, ativa vendas nessa região, né, com dificuldade nessa continuidade. Vamos ver como que ele vai testar, né, novamente essa ativação de venda aqui. É um ponto de atenção para a gente ficar ligado e para uma possível venda, né? Essa possível venda, ela se concretiza aí a partir do momento
que ele não vai aqui compradores, né? Ele ativou essas compras e força vendedora aparece aqui, ó. A gente está entrando, buscando aí região de VWAP e fundo também. Então posso até estar aqui analisando nosso stop, caso venha apresentar pra gente essa venda, a gente já fica preparado, né? Caso isso não aconteça, a gente pode pegar aquela virada, né, sentimento ali de venda para compra, né? Mas é uma região, né, pessoal, que é bem forte aqui para compradores vir atuar, né? É mais complicado para eles. Então vendedores pode estar aparecendo aí novamente no mercado. Então a gente já fica aí preparado. DXY voltando, né, a buscar retorno de compra. Vou estar passando para o gráfico de 1 minuto. A gente está entrando aí na nossa primeira operação, possivelmente, né? Então aqui, pessoal, ele vindo para cima, esse candle voltando aqui, ó, agressivar a ponta compradora, falhando nessa região, ficaria aí mais interessante ainda para a gente estar entrando aí vendido. Vamos ver como que ele vai agressivar. Ó, ele já falhando, né? A gente entra vendido aí no chão. Ó, agressivando bastante nessa ponta compradora. O ponto de atenção nosso sendo ativado vai ser metade desse movimento. E ele tendo que perder essa região aqui. Então vamos ver, né, como que ele vai agressivar, né, essa ponta compradora. Aqui, pessoal, tem uma questão, tá? Vou ter que estar ajustando a minha ordem, porque para mim entrar posicionado vendido, né, nessa região, a gente vê que vendedores não conseguem atuar muito forte, né? Então eu preciso de força vendedora para poder, né, tá entrando vendido aí contra, né, essa parede que nitidamente fica formada aí pra gente, mesmo sendo um retorno. A gente vê que é um retorno aí bem forte comprador, né? A gente tem que estar com o alerta ligado. Com isso, minha ordem, eu vou estar tirando ela posicionada e vou estar esperando aqui no gráfico o mercado nos mostrar que ele quer realmente, né, vir a cair aí, pegando novas mínimas. Com isso, eu preciso de mais confirmação. Então, por isso, eu tiro a minha ordem posicionada por enquanto do chão, tá? Mas vou estar observando, né, essa ativação, como que vai ser nessa região aqui, ó. Que se essa região ativar e falhar, fica bem arriscado eu estar deixando aí uma ordem posicionada aqui. Então, se ele me mostra força bem forte vendedora, eu entro vendido com meu stop nessa região. Se ele falha e nos mostra força compradora, né, voltando tudo, a gente consegue aí, né, tá pegando uma compra. Isso que eu precisaria, tá? Mais vendedores agressivando aí essa região, tá? Eu vou estar mais esperando mesmo, né? Eu não vou estar entrando vendido, porque começou, né, a ficar um pouco mais ruim para mim estar entrando nessa região. Compradores podem estar atuando. Então, eu vou estar aguardando, tá, pessoal? Não vou estar entrando por enquanto. Aqui em Nasdaq, se vem aparecer, né, força compradora aí muito forte pra gente, tá?
algo parecido com isso, aí eu consigo estar entrando aí comprado. Nasdaq bem parado aqui, né? Dow Jones também. Então a gente vai estar observando, né? Só observando mesmo, Shao entrando aqui nessa região. É uma região onde a gente tem que estar com o nosso alerta ligado. Vamos ver como o Shao vai estar agindo aí, né? Nessa região. Se compradores aparecer nessa região, a gente pode estar até aí pegando, né? Essa virada de sentimento, tá? Então vamos aguardar, né? O Shao já está entrando aí, né, nessa região de interesse comprador, onde vendedores têm que atuar muito forte e dar continuidade. Então já deixando aí, né, marcado, pessoal, essa região, a gente vai ver se compradores aparecem forte em vez da gente entrar para venda, né, nessa região, como a gente estava querendo buscar uma venda aqui. Eu prefiro estar evitando então esse movimento de venda e ver se compradores vai estar aparecendo aqui para a gente estar buscando aí novas máximas. Então, compradores tentam de novo, tá? Agressivando, né? Essa ponta vendedora. A gente vai ver aí como vai ser essa ação, né? Essa reação aí, né? Uma vez que a gente já teve uma reação muito forte, né? Com 2 candles compradores muito forte, a gente vê que o mercado tentando cair aí em 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle, 5 candle, se formando aí 6 candle, e apenas com 2 candle a gente vê compradores dentro do mercado. A gente já se prepara aí para uma possível comprinha nessa região, com 188 pontos, né? A gente está preparando aqui a nossa primeira ordem de compra. Se esse candle fecha aí comprador, a gente pode estar realizando uma compra em virada de sentimento no Shao. Próximo candle eu vou esperar abrir, eu entro. Caso ele venha buscar essa região aqui de novo e falha, eu entro aqui com a posição de compra nessa região. Então vamos aguardar como que esse candle vai estar fechando, e se ele volta para dentro desse candle aqui e falha, eu entro posicionado. Essa voltinha para dentro é crucial. Perto de várias médias assim, a gente pode ter aí até uma explosão de compra dentro do Shao. Ordem posicionada de compra no Shao USD. Ativado, tá? Dentro do Shao. Estamos aí posicionados na nossa primeira compra, né? Nosso primeiro trade dentro do Shao, e agora é conduzir essa operação, tá? Esse é o primeiro ponto onde Shao a gente precisa que agressiva, né? Nessa ponta compradora. Shao voltando em região assim de média não é muito bom. A gente precisa aí de uma agressividade compradora nessa região, que é a região de média de 200 períodos. Uma vez que ele ganha essa região, a gente fica atento no topo, né? O topo mais próximo é esse topo aqui. Então a gente vai estar aguardando, né? Ver o que o Shao vai estar nos apresentando aí, caso ele consiga estar ganhando, né, esse preço aí pra gente. Então atentos, né, pessoal, nessa média de 200 períodos, ver o que ele vai estar nos mostrando aí. Ele nos dando, pessoal, a oportunidade, a gente já encurta o nosso stop para essa região. Agora, se volta forte vendedor, a
gente não consegue encurtar o stop, mas não tem como a gente jogar o nosso stop nessa região, que é uma região de briga, né, pessoal? A gente tem que deixar o nosso stop protegido. E aqui embaixo tem proteção. Então aguardamos, tá? Vamos ver o que ele vai estar nos apresentando. Aqui a gente até consegue, né? Tá encurtando, né, esse stop para essa região, uma vez que ele nos deixa um candle de indecisão nessa região também. Agora ele agressivando, pessoal, nessas compras, que é o que a gente está aguardando, ele passar dessa região de média, fica melhor ainda aí, tá? Ele fazendo um movimento parecido com esse, para a gente encurtar o nosso stop aqui nos 50%, tá? Então vamos ver como que ele vai estar agindo aqui. Esse é o ponto que a gente precisa. DXY querendo cair, né? A gente tende a ter um chão aí mais comprador, né? A gente tem aqui muitas barreiras, né, para ser vencida nesse trade, que são essas médias. Mas a gente sabe também que vendedores entraram nessa região para tentar colocar esse preço mais barato, e aqui em cima lota de stop, né? Então vamos ver, né, como esse preço já tenta, né, pessoal, ganhar preço aqui e não consegue. A gente pode até estar matando aí o trade, porque ele ativa a compra, né, e já toma essa porrada vendedora. A gente pode estar atento aí para estar matando aí o trade aonde der para estar matando, porque provavelmente vendedores voltam a atuar com força aí dentro do chão. Provavelmente não vai dar para a gente estar encurtando, né, o nosso stop. Provavelmente vamos estar saindo aí com o stop cheio aí no chão. Vamos ver como que ele vai estar agindo, né, aqui nessa região aqui, ó, que é a ativação de vendas. Uma vez que ele ativou essas compras e não foi, probabilidade dele vir buscar fundo. Não tem o que fazer com o nosso stop numa situação dessa. Então, stop cheio, tá? Não teve o que fazer. A gente toma aí o nosso primeiro stop aí no chão. Começamos o dia aí negativo. Faz parte, né? Chão nos apresenta mais forças vendedoras aí nesse momento. Então a gente começa o nosso dia aí negativo. Os índices ainda não apresentam, né, nenhuma oportunidade, né, bem travado aí, né, bem parado mesmo aí. Chau agressivando, pessoal, muito venda, né? Chau ficando bastante vendedor aí, né? Essa região aqui que a gente tinha de bastante dificuldade se concretizou, vendedores não conseguem passar, probabilidade de mínimo se concretizando. A gente toma aí, né, o nosso primeiro stop nessa região, nessa falha aí de compradores, né? Vamos ver, né, pessoal, caso o mercado venha nos apresentar, né, uma força compradora muito forte nessa região, eu sou obrigado aí a estar entrando novamente
por enquanto aqui já não vejo mais compras, tá? A gente só vê agora vendas, né, no mercado. Não tem como a gente estar pensando muito em compra por enquanto. DXY voltando, né, buscar fundos aqui novamente, tá? A gente consegue observar isso. Região do suporte. E DXY agressivando aí nessa região. Então a gente não consegue estar pensando muito aí mais em compra, tá? Só se o mercado mesmo vinha nos mostrar uma força compradora aí muito forte para a gente estar entrando comprado novamente no chão. Aqui nos índices, pessoal, estou ficando bastante interessado agora aqui, né, numa venda nessa região, pessoal. Compradores muito fracos, né, nessa região ali. E a gente vê um Nasdaq aí querendo vir descontar mais. Vamos estar preparados para essas movimentações que estão ficando bem agressivas aí. Aqui no chão eu posso estar analisando uma venda nessa região, pessoal. Caso ele falhe novamente aí nessas compras, a gente pode estar vindo aí novamente, né, apresentar uma oportunidade boa e vendedora. 150 pontos. Vamos ver o que o mercado vai nos apresentar. Compra para a gente entrar tem que estar apresentando, né, força, bastante força compradora. Então vamos aguardar, né? Então, pessoal, voltando aí, a gente vai estar acompanhando aqui o Shao pelo gráfico de 1 minuto. Se ele falha nessas regiões, eu consigo estar entrando aí, tá? Nessa ponta vendedora. Vamos ver como ele vai estar agressivando, né, nessa região. DXY chegando ali em região de suporte. Aqui eu vou estar aguardando, tá? Vai ter que ser a mercado mesmo. Vendido aqui no chão. Não teve como posicionar. A gente entra mercado mesmo. Shao agressivando, pessoal, essa região aqui, ó, é região de interesse, tá? Então, região de interesse, vendedores passando forte aí, a gente pode estar fazendo a nossa parcial nessa região, ou de média aqui em questão aqui de VWAP também, tá? Então, força vendedora aparecendo dentro do mercado, dando continuidade aqui, a gente já consegue, né, tá fazendo aí um ajuste de stop, tá? Vendedores aparecendo bonito. A gente só espera aí agora força entrando dentro do mercado, vendedora, e a gente fica dentro de um lindo trade aí, né? Mercado já agressivando, pessoal, chegando aqui em região de suporte, eu tenho que ficar com o meu alerta ligado, e de VWAP, uma vez que a gente começa o dia aí negativo, né, a gente tende a buscar voltar, né, pro positivo, ó, pro 0 a 0, né,
Uma vez que a gente volta para o 0 a 0, a gente volta para o game aí muito mais tranquilo. Vamos estar olhando aqui para DXY. DXY chegando ali naquela região de suporte, né? Como a gente esperava que compradores poderiam estar atuando. O comprador está atuando nessa região, ele sentindo pressão, podendo vir buscar aí um pouco mais de alta. Então vamos ver ali, né, ficar atento ali no Shao, como ele vai estar agressivando, né, essa região. Vou estar abrindo aqui o Shao, tá? Ampliando aqui o Shao para a gente estar acompanhando mais de perto, pois o Shao agora se encontra em região aqui onde compradores pode vir a aparecer, tá? Mas eu tô querendo aí uma parcial aqui em VWAP que concretiza aí, né, também com esse fundo. Então uma esticada aí é crucial para a gente estar realizando uma parcial no dia de hoje. Então vamos ver, né, como que ele vai estar agindo aqui. Um stop eu não posso aceitar mais nesse trade, então já estou aqui, tá, no 0 a 0. Nessa operação a gente já não tem mais risco. Vamos ver se vendedores continuam atuando, se compradores vai estar aparecendo aí dentro do mercado, né? Vendedores, se perde essa região onde compradores apareceu aqui, mas apareceu fraco, a gente faz a nossa parcial gorda nessa região. Mas compradores aparecendo forte, né, pessoal? Vamos ver como que ele vai atuar nessa região aqui, essa região de interesse vendedor. Então agora a gente só tem que aguardar mesmo, não tem o que fazer. Vamos ver se vendedores continuam, né, aparecendo aí dentro do mercado. Shao, a gente tem uma região bastante interessante, né? Shao voltando, né, a agressivar nessa região. A gente precisa de força aí, tá? Pra gente estar fazendo a nossa parcial, mas se ele volta comprador, a gente já está protegido ali no 0 a 0. Shao voltando, né, agressiva na ponta compradora. Porém a gente já está tranquilo, né? A gente está protegido aí, né, por essa média de 20 períodos. Candle vendedor muito forte, ele tenta entrar, né, nessa região de interesse vendedor, está sentindo pressão pela segunda vez. O preço pode vir ganhar aí mínimas, que é o que a gente precisa, né, para estar realizando o nosso take. Ele vem apresentando aí topo cada vez mais baixo, podendo formar aqui um topo mais baixo também, para estar buscando, né, esse fundo mais baixo, onde a gente pode estar saindo com a parcial gorda ou até saindo 100%, uma vez que a gente está negativo. Vamos lá, Shao, vendedores voltar a atuar. A gente precisaria aí de um candle nesse formato para a gente estar realizando uma parcial mais gorda aí, né? Então vamos esperar ver o que o mercado vai estar nos apresentando aí. Shao brigando muito, né, nessa região. Índice voltando aos índices aí, né, pessoal, começando a aparecer força, bastante força vendedora, né? DXY começou a sentir pressão, pessoal, de compra. A gente pode até vir a ter pressão vendedora novamente dentro
do nosso Shao. Mas os compradores estão brigando muito aí nessa região, né, pessoal? Vamos ver como que ele vai sentir, tá? Essa região de média de 20 período aqui. Se ele consegue passar compradores, a gente está protegido aí. Caso ele venha ganhar novas mínimas, a gente também está preparado, né, para estar fazendo aí a nossa parcial. Então não tem, né, o que fazer, a gente tem que aguardar e esperar o movimento se concretizar. Vendedores querendo, né, novamente atuar aí, uma vez que a gente vê que compradores não conseguem passar. E nessa região aqui tem bastante ordem aí, né, de venda, que é onde compradores compram nessa região e colocam suas ordens de venda, que é onde vendedores podem passar com força nessa região. Acontecendo nessa força aí agora, a gente pode estar preparando aqui para uma parcial. Vou estar saindo em 0.10, uma vez que eu entrei com 0.16, tá? Vou estar vendo agora essa beliscada, pessoal, uma força vendedora muito boa. Essa beliscada aqui na média, na VWAP, é a região aí que eu quero estar fazendo essa parcial mais gorda, tá? Uma vez que o preço dá oportunidade, a gente vem aí cortando, né, o nosso stop cada vez mais. Vamos ver o que Shao vai estar nos apresentando aqui nessa região. DXY voltando a ficar positivo, pessoal. A gente pode estar realizando aí agora a nossa parcial aqui dentro do Shao, uma vez que ele sente pressão, né, nessa região. Então eu realizo, tá, uma parcial nessa região, pois ele sente pressão e a gente reage a uma parcial aí, tá, garantindo um lucro, voltando aí pro 0 a 0. Por isso eu não banquei, tá, nenhuma beliscada a mais aqui em VWAP, tá? Uma vez que a gente toma um stop, a gente garante aí um take bonito, voltando o dia nosso aí pro 0 a 0, tá? E a gente tem uma beiradinha, né, ainda dentro do mercado aqui já no take stop. Caso o mercado venha descontar mais, a gente vai aí trabalhando no candle a candle, tá? Mas uma vez que a gente está negativo, né, a gente fez essa primeira compra e toma esse stop cheio, fico negativo dentro do mercado. Com isso, eu faço uma nova operação, tá? Agora na ponta vendedora, uma vez que o mercado não se concretiza aqui, essa quebra de estrutura que eu estava visando aqui nessa primeira compra, né? Tomei aqui, né, esse stop cheio, né? Uma vez que o mercado faz esse movimento, eu vejo uma possível quebra de estrutura, o mercado não dá continuidade e nos mostra que esses vendedores que estão atuando dentro do mercado. Eu espero tranquilamente, né, após o stop, um retorno. Esse retorno acontece mais fraco, certo? Eu realizo aqui a minha venda com stop nessa região, me protejo após ele nos deixar essa oportunidade de proteção, que foi esse candle bonito, né, vendedor. E como eu disse, a gente está começando aí, né, negativo no mercado, a gente realiza aí a nossa venda, em mínima eu faço a minha parcial gorda, tá? E agora eu venho trazendo aqui, ó, no candle a candle, cada vez que ele cai mais, eu venho trazendo o restante, para estar positivando aí o nosso dia, tá? Com essa parcial gorda aqui nessa mínima, eu trago meu dia o 0 a 0, tá legal? E continuo aí com o meu take stop andando aí cada candle, né? Esse candle fechando, eu consigo trazer o take stop para essa região, e assim a gente vai
conduzindo o restante aí dessa operação, tá? Já garantindo aqui, ó, metade aí desse candle. Se ele continua aí caindo, a gente está dentro do trade. Se ele volta, a gente sai num possível novo fundo, positivando o dia lindamente, tá? Sair agora 100%, tá? O preço pode sim estar continuando a cair, mas região de VWAP e a gente sai aí 100% do trade, tá? Uma venda nessa região, parcial próximo de VWAP, já em mínimo, pego o take stop, passo para essa região, venho conduzindo candle a candle, tá? E garanto aí a metade desse candle, porque é região aqui, né, que a gente vê a VWAP, e região também aqui onde compradores atuou mais forte, tá? A gente consegue estar realizando a saída total aí desse trade, tá? Região de sombra também aqui, ó, né? Onde o comprador pode estar vindo atuar muito forte. Com isso, né, a gente tem aí um stop que a gente não conseguiu estar encurtando, poderia ter até pegado esse stop encurtado nessa região, mas resolvi, né, esperar um pouco mais. Vendedores atuam muito forte e a gente toma um stop cheio, né, perdendo aí, né, no nosso primeiro trade do dia, a gente ficando aí com um stop correto, e a gente pega aí um lindo take, conduzindo aí da melhor forma. Então, no primeiro trade que a gente toma um stop cheio, toma aqui 19 dólares, né? A gente consegue ver passando aqui, ó, 19 dólares e 28 cents. Já no segundo take, que foi um take bem maior aqui, tá? Na primeira parcial aqui, a gente volta para o 0 a 0, ganhando aí 21 dólares e 90. E na segunda parcial aqui, a gente pega aí mais 18 dólares e 84 cents, positivando aí o nosso dia, né? Então, voltando aqui, a gente consegue observar aqui no histórico de ordem. Vou estar colocando aqui no dia de hoje. E a gente consegue ver que a gente toma um stop controlado, né? Porém, a gente poderia sim ter encurtado esse stop para essa região. A gente não consegue encurtar. A gente toma um stop aí de 19 dólares, né? Consegue pegar aí esse lindo take, né? Pegando aí 40 dólares de lucro, positivando aí o nosso dia, né, pessoal? Positivando o nosso dia em 21 dólares de lucro. E o mercado continua, né, caindo mais. E a gente consegue trazer essa percepção que a gente consegue estar sempre filtrando, né, as nossas operações, né, com essa relação aqui do DXY. A gente visou, né, esse suporte muito forte, onde o mercado vinha encontrando, né, aquela força vendedora de suporte, podendo trazer aí essa correção, né, que o DXY já vem trazendo para a gente gente consegue pegar esse filtro e consegue estar realizando aí esse lindo take. Recado agressivo a mais nessa região, né? Porém a gente já pegou o que era nosso e tá ótimo aí, né, pessoal? Gente, positivo ainda no nosso dia com apenas mais um trade, né, pessoal? A gente toma um stop e com apenas um take bem conduzido também, a gente positivo o nosso dia aí em mais 21 dólares. Então a gente sai de um trade que a gente, né, fica negativo aí 19 dólares e 28 cents. Pega um stop, né, desse valor
né? E pega aí, né, pessoal, um take aí de mais $40 e 74 cents, positivando nosso dia com mais um trade apenas, saindo de $19 e 28 cents, passando para 21,46 positivo no dia, tá? Mas não visando dinheiro, né? Tá? Não visando lucro em real, mas visando isso, né? Que é o tamanho do stop e o tamanho do take. A gente perde desse tamanho e ganha desse tamanho, tá? Poderia ter encurtado esse stop, perdido apenas um pedaço desse, tá? Também foi um erro aqui, tá? Eu vou estar melhorando, tá? Nos meus diários de trade. Poderia ter encurtado sim esse stop e diminuído ele aí pela metade, tá? Mas resolvi bancar esse stop para ver se nessa região compradores poderiam voltar a atuar, concretizando aí essa quebra de estrutura, tá? Mas sim, foi sim um pouco de erro ter deixado sim esse stop nessa região, após vendedores atuar em médias e mostrar que não vai dar continuidade, tá? Diferente do que eu fiz, né, no segundo trade, que é realizar totalmente essa parcial, né, em regiões onde compradores podem atuar forte, é o que a gente faz, tá? O mercado continua, né, a cair, né, bem forte aqui nessa região, porém a gente sai no ponto que tem que sair. Então, pessoal, vamos continuar, né, o nosso dia aqui. Vamos estar continuando aqui, ó, voltando, né, para dentro agora do mercado, para ver se o mercado aí vai estar nos mostrando mais alguma oportunidade. Caso ele venha nos mostrar, a gente pode estar realizando aí o nosso terceiro trade aí no dia de hoje. Então vamos posicionar aqui o nosso setup. Os índices veio buscar, né, realmente, né, venda. A gente estava querendo até uma possível vendinha, né, aqui em Dow Jones, nessa região, mas a gente estava, né, posicionando, né, a nossa ordem no Shao. Então a gente preferiu pegar Shao. Pegamos aí essa linda pernada, saindo em novo fundo, tá? Shao vindo de novo aí, ó, para uma venda, mas é um retorno muito raso. Então um retorno raso assim eu não gosto muito. Ficaria melhor aí um retorno aí mais por essas regiões. A gente está vindo buscar uma possível venda novamente aí no Shao, mas esse retorno aqui eu já fico fora. Então, para a gente estar entrando, né, pessoal, numa nova ordem, né, uma nova negociação, tem que estar aparecendo algo muito bom aí para mim estar entrando, tá? Aqui nos índices ficou melhor, né? Nos índices teve a quebra de estrutura, né? Aconteceu, né, aquela quebra de estrutura que a gente está esperando lá no nosso início, né? Falha compradores, vendedores ganham essa mínima, vem novamente buscar um fundo mais baixo para ganhar essa mínima aí. Aconteceu isso também aqui em Dow Jones, né? Mas por enquanto, né, a gente optou em estar operando o Shao, tá? Aqui em Dow Jones a mesma coisa, força compradora, o retorno que a gente evitou lá no início, né? Devido a essa força vendedora que vem, ativos compradores, falha, Dow Jones já perde aquele fundo, concretizando, né, uma possível quebra de estrutura aqui já, né, com esse topo mais baixo do que o topo anterior. Porém a gente ainda estava dentro de uma estrutura compradora, né, uma força compradora muito forte. Ele vem novamente para esse retorno, busca aqui um topo mais baixo e aí fazendo um topo, um fundo aí mais baixo novamente, né, quebrando, né, essa estrutura que a gente já estava esperando, né? A gente tinha uma venda nessa região, a gente já estava até, né, falando sobre ela após o nosso stop, que a gente entrou comprado lá no Shao, mas a gente optou em pegar a nossa venda aqui no Shao. Pegamos esse lindo take, essa linda pernada muito bem conduzida, positivando aí
o nosso dia no chão, né? Possivelmente aí a gente vai estar finalizando, né, pessoal, o nosso dia operacional hoje. Tá legal? O Shao aí despencou mais ainda, né, pessoal? Mas a gente sai em ponto estratégico, realizando aí um belo trade, né? Saindo aí em região onde compradores podia estar atuando muito forte, né? Que é a região aqui, né, de fundo também, né? A gente pode observar aqui, ver o VWAP, a gente sai exatamente nesse fundo aqui, que também, né, é fundo aí que a gente observa o VWAP, que é um ponto de interesse aí, comprador. Então, pessoal, compradores, né, aparecendo, né, nessa região, onde a gente consegue observar, né, que a gente evita aquela venda que estava acontecendo sim nesse retorno, por ser um retorno raso, apenas de um candle que falha, tem sim a probabilidade de estar vindo buscar a mínima de novo, mas a gente acabou, né, já de sair de 2 trades, né, a gente fez uma compra, tá? Errei um pouco na gestão desse stop, eu poderia sim ter encurtado esse stop por essas regiões, ou ter matado ele aqui na metade, que eu até pensei em fazer isso no início, né, quando o esquema apareceu, vendedor, mas eu optei em deixar aí o stop posicionado, tá, para ver se compradores apareciam. Então esse stop cheio, tá, pouco tempo depois, oportunidade linda aí de venda novamente, eu entro aí vendido, e agora a gente, né, a favor da força vendedora, a gente pega uma parcial nesse fundo aqui, o primeiro fundo, né, de interesse comprador, e no outro fundo abaixo, em regiões também de média, de VWAP, né, eu consigo estar fazendo a minha saída total, positivando, né, o meu dia aí, com mais $19, mais de $20 positivo, com apenas um trade bem conduzido, né, saindo de $19 para mais de $20 positivo. Então, lindamente aí, um trade muito bem conduzido, né? Que a gente tem sim a possibilidade de vendedores estar vindo buscar novas mínimas novamente, né? Compradores aqui que ativam várias vezes e não falham, mas a gente também tem essa ativação de venda também falhando. Então, o preço pode ir tanto para cima quanto para baixo nesse cenário. Então, a melhor decisão que a gente fez foi ficar de fora aí, tá, dessa venda. Então, aqui a gente não faz nada. A gente poderia estar esperando aí, né, um retorno aqui no Nasdaq para estar buscando aí um novo fundo. Tá? Então, vamos estar aguardando, né, pessoal, ver o que o preço vai estar nos mostrando aí, para a gente ver se a gente vai estar mesmo aí tendo essa oportunidade de estar entrando em mais um trade. Mas provavelmente, pessoal, vou estar finalizando mesmo aí o meu dia, tá? Meu dia provavelmente já está finalizado, vou estar finalizando aí com vocês mais um dia de operação, tá? Então eu vou estar realizando agora, pessoal, o nosso diário de trade, tá? Vou estar realizando aqui agora o nosso diário de trade, tá? Pra gente estar finalizando aí o nosso dia operacional, tá? Nessa quarta-feira, dia 11, tá? Que começamos, né? Devido a compromissos que eu vou ter hoje, eu realizo aí o meu dia operacional mais cedo. Comecei aqui acordando hoje às 5 da manhã e operando aí às 6 horas, tá? A gente hoje escolheu aí o nosso queridíssimo ouro, né? O nosso Shao. A gente pode ter uma observação aqui, pessoal, a gente evita, né, aquela venda e olha o preço, o que está acontecendo, compradores aparecendo muito forte, tá? E a gente vê aqui também rapidinho, né, o Shao já voltando, né, a descontar novamente, né, vendedores voltando a aparecer nessa região, né, vendedores aí
voltando a aparecer nessa região, podendo buscar aí novas mínimas, né? Voltando nessa mínima e vindo buscar novas mínimas. Com isso a gente tende a ter aí um Shao valorizando, e é isso que está acontecendo nesse exato momento, né, pessoal? DXY voltando a descontar e Shao voltando a valorizar. Tá? Então voltando aqui, né, para o nosso diário de trade, a gente vai recapitular toda a nossa operação desde a primeira, né? Então vou estar voltando aqui, tá, o gráfico um pouco, para a gente estar realizando aí o nosso diário de trade hoje, do dia 11, nessa quarta-feira, onde realizamos aí 2 operações no dia de hoje, tá? Então, pessoal, voltamos, né? A gente já estava aí acompanhando uma possível queda nessa região, tá? Vou estar passando, né, o gráfico aqui de 2 minutos, foi onde a gente iniciou a nossa análise. Então, vamos voltar aqui, tá? Para essa região. A gente já estava, né, esperando aí uma possível volatilidade e força vendedora nessa região. O mercado mostra essa força vendedora, a gente não entra vendido, tá? Devido ao preço estar brigando muito nessa região e está dentro aí de uma parede compradora, a gente evita esse trade, a gente apenas acompanha. A gente estava olhando a quebra de estrutura, né, lá em Nasdaq. O mercado vem com a parede vendedora, a gente espera o retorno acontecer. O retorno acontece em 2 candles, né, poderoso, né, muito forte aqui. Comprador saindo de região de média e de região aqui de suporte. Com isso a gente liga ali o nosso alerta, tá? Por isso é muito bom estar gravado, né, todo o meu dia operacional, para mim poder estar revendo a cada movimento meu no dia, tá? Então eu evito, né, essas vendas devido a essa força compradora, e também, né, o DXY está caindo forte também, né? O DXY estava apresentando aí para a gente essa força vendedora muito forte dessa parede, tá? Foi exatamente nesse rompimento aqui, ó, de média de 200 períodos, tá? Ele apresenta para a gente essa força vendedora muito forte, e o Shao apresenta esse retorno muito forte comprador. Então, com isso a gente poderia ter aí um Shao voltando, né, a valorizar, tá? Então, com isso, pessoal, eu evito, né, qualquer tipo de venda vendo um retorno dessa forma. Então eu fico atento aí, tá? Eu fico atento para esse retorno, né, nessa região de compra, tá? Tava pensando também numa vendinha também, caso se concretizasse esses vendedores nessa região, tá? Mas eu prefiro esperar, né, vendedores, ver se vai falhar nessa região de 50%, sabendo que tinha todo esse problema de média aí de 200 períodos que a gente iria estar enfrentando. E eu vou esperando, né, vendedores atuar nessa região. O comprador aparece, né, forte aqui novamente nessa região, mostrando que esses compradores poderiam estar com interesse nessa região. Com isso, né, eu posiciono ali uma ordem de compra nessa região, visando, né, pessoal, que a gente tem aí, né, topo nessa região, fundo que não consegue ultrapassar o fundo anterior. Vendedor sim atuou forte aqui nessa região, porém, né, a volta, né, dos compradores foi muito forte, já eliminando aí mais da metade, com apenas 2 candles de toda essa queda. Com isso, eu estava visando, né, pessoal, uma parada nessa região, e nessa região aqui está se formando um novo fundo, né, mais alto que o fundo anterior. Por isso eu posiciono aí uma ordem de compra, sabendo que a gente está na cara da média de 200 e também tem média de 20 aí para estar enfrentando na ponta compradora. Com isso a gente continua,
o nosso trade é ativado. Como o nosso trade, né, é ativado nessa região, eu estava esperando aí força compradora aparecer nessa região, tá? Dessa forma, para a gente estar realizando, né, a nossa condução de stop, né, pessoal. Nosso stop se encontrava nessa região abaixo desse candle, tá? Com a nossa entrada nessa região aqui. Então, com isso, né, o mercado nos mostra novamente que ele não vai mesmo se concretizar, né, essa possível quebra de estrutura. O meu stop estava nessa região, com a entrada aqui. Após essa tentativa de subida, né, pessoal, aqui, ó, sem voltar, né, sem voltar a subir, né, essa falha que dá aqui nessa região, eu poderia mesmo, né, até falei isso na hora que estava rolando, né, que esse candle fecha, que eu poderia estar fechando a nossa operação até na mão mesmo, já encurtando, né, para metade desse stop, mas eu resolvo ver se ele poderia estar sentindo novamente pressão nessa região e resolvo estar deixando meu stop no mesmo ponto. Sim, foi um erro, tá? Que eu vou estar corrigindo aí nos próximos dias, tá? E o mercado, obviamente, né, dá continuidade e ele pega aí o nosso stop cheio, tá? Tirando o meu primeiro trade aí com stop cheio, lá onde eu poderia ter encurtado ele aí para metade, mas não encurtei, tá? Mas erros vai acontecer, né? Estou aí em desenvolvimento profissional. O mercado volta a ficar comprador, podendo sim estar formando novamente, né, pessoal, aquela estrutura compradora. Porém, a gente vê que o preço, né, não dá continuidade de compra novamente nessa região de média. Vendedores poderiam estar, né, voltando a atuar, né, esses vendedores que nos apareceu aqui, poderia estar com interesse novamente nessas regiões, tá? Que estava assim aparecendo essas forças vendedoras aqui, ó, muito mais forte, né, do que todos os compradores bem mais fracos, né, do que os vendedores nessa região, né, mesmo que ele esteja aí dentro desses 50% desse candle, que a gente percebe que ele está fora de posição. Então, com isso ele perde um pouco da sua validade. Com isso, pessoal, eu vou ali para o gráfico de 1 minuto, né? Vou lá para o gráfico de 1 minuto, para a gente estar podendo pegar a nossa possível entrada vendida ali na melhor posição, tá? Aqui é o nosso primeiro stop. A gente vê aquele retorno se concretizando, né? A gente não pega, né, esse primeiro trade aqui, pois é um retorno raso apenas de um candle, ele ativa essas vendas e não dá aí continuidade. Então a gente aguarda o nosso evento, né? Porém, pessoal, o mercado agressiva muito, né? E a gente, nesse ponto da ativação da nossa ordem, a gente entra uma ordem a mercado, tá? Mas a gente vem aqui para o Trading View e observa, né, que o DXY ele se encontrava em região aqui muito forte aqui de suporte, tá? Uma vez que o preço vem muito forte vendedor nessa região, chegando aí, né, em região fortíssima aqui, ó, de suporte, a gente, né, sabe que temos aí probabilidade de compradores aparecerem nessa região, é muito forte, após uma inclinação muito forte de venda aí, que o DXY já tinha vindo apresentar. Compradores começam a aparecer nesse mercado e se concretiza aí, compradores forte ali, né, buscando retorno ali no DXY, que é o índice composto aí pelo dólar, né? E aqui a gente opera o ouro, né, versus o dólar. Então, se o dólar valoriza, o ouro tende a valorizar. Com isso, pessoal, eu não entro no mercado porque o preço não nos dá, né, a oportunidade. A gente entraria aí vendendo ele mais barato se a gente espera o candle fechar nessa região. Então eu entro vendido aqui, ó, no mercado,
com stop nosso, né, nessa região, tá? Com stop aí nessa região. Então a nossa venda a mercado aqui com o nosso stop aí nessa região. Com isso, tá? Só arrumando aqui a região de stop, tá? Tava nessa região. Então, pessoal, a gente vê, né, essa falha, né, de comprador, candles compradores muito pequeno, novamente diminuindo aí essa força, coincidindo, né, com o DXY vindo a descontar, pois ele se encontrava ali em suporte, já sentindo pressão. Eu realizo aqui, tá, a minha venda com stop nessa região, tá, a favor aí dos vendedores novamente, tá? Dessa vez a gente vê que a quebra de estrutura ela não se concretiza do jeito que a gente estava esperando que ela se concretizasse, comprando, vendedores agressivos, muito forte, eu não me protejo, porém eu entro aí, né, dessa vez vendido nessa região, tá? E a gente vai aí conduzindo a operação após ele deixar pra gente aí a oportunidade de estar encurtando o stop. Eu encurtei esse stop basicamente aqui, né, pro 0 a 0, já eliminando aí uma boa parte do nosso stop, mais de 70%. A gente espera, né, mas a gente sabe também, né, eu já sabia também, já estava esperando, né, uma possível parcial aqui nessa região, pois a gente já estava negativo no dia, a gente começa com stop no dia, né? O próximo trade a gente não tende a ficar levando muito em consideração, ficar pegando trade muito em novo fundo, a gente tem que voltar, né, para o 0 a 0 no dia, né? E a gente tendo a possibilidade de voltar para o 0 a 0 é o que a gente sempre está buscando, então teria sim uma possibilidade de uma parcial aqui nessa região, mas eu prefiro, né, pessoal, no momento tá aguardando ali uma beliscada, né, nessa média, nessa VWAP, né, uma beliscada aqui nessa VWAP, que seria aí um novo fundo já, tá? Uma vez que a gente sabe que aqui é um fundo com 100% de certeza, um topo e um topo também com 100% de certeza, a probabilidade é que ele venha buscar aí um fundo que coincide, né, pessoal, que sim coincide, né, com essa região de VWAP, então era isso que eu estava aguardando. Então eu fico aguardando, né, já no 0 a 0 basicamente, o mercado começa a sentir força compradora e na região de 50%, né, desse movimento vendedor e região também de VWAP, eu já protegido aqui no 0 a 0 cravado, né, tirei o meu stop dessa região, coloquei para cá e cravei ele aqui no 0 a 0 depois, né, já que eu estou protegido por média de 20 e também aí, né, toda essa força vendedora e ele já sentindo pressão aqui na metade desse movimento, eu me protejo, tá? Me protejo novamente, o mercado sente pressão, com isso, vendedores voltando a aparecer, compradores novamente, né, tentam agressivar essa ponta compradora, DXY começa, né, a ficar novamente forte ali naquele retorno comprador que a gente estava observando, tá? Bem nessa posição, né? Aqui esse era o candle, né, que a gente estava observando exatamente na hora que aqueles compradores estavam tentando aparecer, esses compradores no DXY voltam a comparecer, então aqui nessa região poderia estar sim concretizando ali, tá? Força vendedora novamente e os compradores voltar a falhar, né? E é isso que acontece, né? Vendedores voltam com essa paulada, né? Uma vez que compradores começam a entrar nessa região, eles colocam, né, stop de venda nessa região, com isso podendo trazer uma volatilidade aí, né, com candles vendedor um pouco maior, tá? Então o vendedor atua, né, nessa região bem forte, dá aquela beliscada em região aqui de VWAP e eu faço aí a minha parcial, tá? Realizo ali a minha parcial pesada
eu volto com esse pedaço, tá? Eu volto aí um 0 a 0 no dia, tá? 0 a 0 no dia, já com essa parcial aí pesada. Então vamos marcar aqui, ó, 0 a 0 com essa parcial pesada em novo fundo, tá? Uma vez que a gente tomou aquele stop errado, que não encurtamos, deveríamos ter encurtado, mas não encurtamos, mas ok, isso é correção para os próximos dias. Com isso, pessoal, já voltando, né? Já voltando lindamente ali para o 0 a 0, tá? Voltando ali para o 0 a 0 com esse trade, né, vendedor, e com esse stop que eu tava, eu volto aí para o 0 a 0. Mas como eu saí pesado, né, mas deixei uma beirada ali dentro do mercado, para a gente estar surfando ali o máximo que a gente pudesse, né, visando, né, uma saída total, né, nessas regiões aqui, ó, né, de suporte e de VWAP também, a gente leva, né, conduzindo ali o nosso stop, tá? Vou dar uma limpada aqui, vou deixar marcado apenas esse 0 a 0, tá? Com essa parcial que a gente fez aqui nessa região, né? A gente leva ali pro 0 a 0 e a gente pega, pessoal, o meu stop, né, que tava ali cravado no 0 a 0, a gente faz a parcial, tira ele do 0 a 0 e joga ele para cima desse candle vendedor, tá? Conduzindo ali no candle a candle. Após esse candle vendedor aqui fechar a nosso favor, a gente tira o nosso stop que estava nessa região e já valoriza aí um pouco mais aí o nosso dia, né? Que com essa parcial a gente levaria o nosso dia para o positivo, tá? O mercado fica vendedor, chega novamente aqui em região, né, de novo fundo, tá? A gente sabe que nessa região poderia estar formando um novo fundo, uma vez que a gente tem esse topo mais baixo do que o topo anterior. Aqui a gente tinha fundo que nós estávamos conseguindo concretizar em fundo mais baixo, ele vem para esse topo e volta a fazer aí um novo fundo nessa região, né? Então, com isso, a gente volta, né, com o nosso stop, né, que estava aqui nessa região, a gente passa aí para essa região aqui, tá? E o mercado desenrola, tá? Assim que ele mostra, né, pressão, né, compradora nessa região, a gente tá, né, pessoal, dentro de toda essa região aqui, ó, compradora. A gente sabe que toda essa região que é compradora, a gente realiza, tá, a nossa saída total, trazendo o nosso stop dessa região, né, pessoal? Saindo dessa região, a gente estava, né, cravado aqui, né? A gente valoriza mais esse pedaço, trazendo o nosso stop metade desse candle vendedor. O mercado vem e nos tira aqui, tá? Com o total da operação, tá? Ele nos tira com o total da operação. Então, com esse trade, a gente vem aí pro take. A gente tava ali, né, no 0 a 0 já, lindo, mas muito lindo, né? Com essa parcial aqui, nessa beliscada de mínimo que a gente estava guardando. A gente volta pro 0 a 0, tá? A gente volta ali pro 0 a 0 e conduzindo a operação candle a candle, do jeito que a gente conduziu com o restante da parcial, né? A gente sai aqui positivando o nosso dia, deixando o nosso dia aí com um lindo take, positivando o nosso dia, saindo aí de um stop de $19, né, para um take aí de $21, tá? A gente pegando, né, ali um take muito bonito, vou estar mostrando para vocês aqui. Vou colocar aqui nosso histórico de ordens,
tá? A gente consegue estar visualizando isso, tá? A gente pegou, né, esse stop, que foi aqui, pessoal, esse head, né, esse loss, né, esse stop de 19 dólares. Aí a gente pega aqui, pessoal, e faz essa parcial. A gente pega ali mais 20 e poucos dólares que estava dando nessa região. A gente consegue ver aqui, ó, passando o mouse em cima. A gente consegue ver lá 21 dólares e 90. Então a gente, com aquela parcial, a gente volta aqui para o 0 a 0, né? E com mais essa parcial aqui que a gente levou no candle a candle, valorizando um pouco mais, né? A gente pega ali mais uns 20 dólares. Passando o mouse aqui, a gente consegue observar. Aqui, vamos ver. Deixa eu limpar aqui, porque, né, assim vai dar. Aí com essa outra parcial aí, a gente consegue estar pegando, né, mais 18 dólares. 18 dólares e 84 centavos ali, né? A gente consegue estar pegando ali esses 18 dólares com a segunda parcial. Então, voltando, né, para o positivo, tá? A gente volta aí para o positivo. Então a gente pega um take total aí de 40 dólares, voltando aí para o nosso dia, ficando com 20 dólares, 21 dólares, né, e 41 positivo. Então a gente ganha menor, quer dizer, perde, né, menor, e ganha grande. Porém, esse stop eu poderia sim ter encurtado ele pela metade. Foi um erro que eu vou estar corrigindo, tá? Através também aí do nosso diário de trade que a gente acabou aqui de estar realizando. Então, pessoal, é isso, tá? A gente finaliza aí mais um dia operacional dentro aí do mercado financeiro. Hoje a nossa escolha aí foi XAUSD, né? O nosso queridíssimo ouro. A gente realiza aí nossas operações hoje no ouro. O índice aí a gente resolveu não estar, né, operando. A gente acabou não fazendo nenhuma operação no índice. A gente tirou ali também o Bitcoin, tá? A gente tirou ali também o Bitcoin por enquanto. Então é isso, pessoal. A gente finaliza aí mais um dia muito bem operado, tá? Muito bem conduzido, né? Teve erro, né? A gente poderia ter encurtado aí o nosso stop aí pela metade. A gente teve esse erro operacional aí no dia de hoje de condução de stop, né? A gente não tem que ficar com esperanças, né, após vendedores aparecer tão forte do jeito que apareceu aqui, né? E uma vez também que a gente vê que ele falha novamente em pegar novas altas, a gente poderia ter encurtado nosso stop até por essas regiões, né? Tomando aí no 0 a 0, tá? Mas sim, eu errei, né, nessa condução. Mas no próximo trade aqui a gente já conduz aí da melhor forma possível, pegando aí, né, um belíssimo trade no dia de hoje, né, um belíssimo take aí no dia de hoje, né, saindo aí com duas operações, um stop, né, um take, porém valorizando aí o nosso dia, né, deixando o nosso dia no positivo lindamente, né, com um stop pequeno, né, e um take aqui grande. Então é isso, pessoal, finalizamos aí o nosso dia operacional. Desejo a vocês uma ótima quarta-feira, que Deus abençoe a vida de todo mundo. Então, pessoal, tudo que a gente faz sempre tem que ser visando a Deus, tá? Sempre pedindo a Deus direção, que Deus nos dê o caminho, tá? Que Deus nos dê saúde, que Deus nunca deixe a gente perder o ânimo com stops, né? Pois stops não tem como, pessoal, a gente vai tomar stop, a gente vai errar, assim como eu errei hoje em não estar conduzindo, né, essa condução de stop aqui pela metade, que era o mais correto a se fazer. Então a gente vai ter erros,
A gente vai ter stop no dia, mas a gente, com fé em Deus, né? Sempre com Deus nos guiando, né? Nos ajudando a tomar as melhores decisões na nossa vida e nos dando aí saúde, né? Para a gente estar correndo atrás de todos os objetivos, né? A gente consegue estar corrigindo aí esses erros que a gente vai estar sujeito a estar cometendo, mas, né, pedindo Deus direção, pedindo Deus força, para a gente nunca estar desistindo aí de nossos objetivos. A gente consegue, né, chegar em patamares aí que a gente até nunca conseguiu imaginar que conseguiríamos estar chegando. Então é isso, pessoal. A quarta-feira abençoada para vocês. Continuem estudando e praticando também, que é muito importante, tá, pessoal? Então finalizamos o nosso dia aí. Agora são 7h30. A gente está acordado aí desde as 5. Começamos o nosso dia operacional às 6 horas da manhã e finalizamos agora às 7h30 com uma janela operacional, né, de 1h30 aí no dia de hoje. Então finalizamos o dia aí, pessoal. Que Deus abençoe todo mundo. Fique com Deus. Amanhã, quinta-feira, estamos aí de volta. Valeu, meus irmãos. Até mais.